Chico conseguiu fazer disso, da sua mediunidade, um exercício gratuito, dá de graça o que de graça recebeu. Até os presentes que ele recebia, ele dava, não ficava com nada. O pai do nosso amigo Julinho narra essa experiência, nosso amigo Julinho, do Rio de Janeiro, que o pai fora visitar o Chico e a mãe do Julinho, a esposa do pai de Julinho, queria levar uns bombons. E o pai tentou dissuadi-la de fazer isso. E ela queria, disse, não, o Chico não gosta de receber. Eles eram amigos do Chico. Mas ela insistiu e levou os bombons, que eram os importados. Na época, importado era uma coisa muito fina. E ela entrou lá na fila e depois falou com o Chico. O Chico os conhecia, eram amigos. Ela deu os bombons e quando ela deu os bombons, na mesma hora, ele chamou uma pessoa que estava às imediações. Olha, veja como a providência divina funciona. Já chegou aquilo que era o presente que nós tínhamos rogado à divindade. Aí passou para a pessoa os bombons finos, importados. Eu achei que era assim. Nos últimos tempos, ele doava tudo. Até as flores que se lhe chegavam, ele doava. Chegava a doar as pétalas que depois restavam sobre a mesa, dando para aqueles que se lhe aproximavam, buscando nos últimos tempos um aconchego, um beijo. Era esse homem notável, que os lábios sangravam de tanta gente que ele tinha que beijar nas mãos, e quando se lhe reclamava por que ele beijava as mãos das pessoas, que ele tinha que beijar as mãos, de tanto beijar, imagine os lábios ferirem. Ele disse, eu beijo as mãos porque eu não tenho forças para me ajoelhar para beijar os pés. Esse homem de suprema humildade, e que não foi engolido pelos acenos da riqueza, que lhe rondava os passos a partir da sua produção mediúnica, porque ele entendia que ele era apenas o lápis, mas lhe rondava através dos acenos externos. Do ponto de vista do poder, considerado como sendo o mineiro do século, nas pesquisas feitas pela revista Época e pelo SBT, como o brasileiro mais importante do século, da história, nas pesquisas, essas enquetes que foram feitas, ele continuava em Pedro Leopoldo, quando mudou para Uberaba, e quando foi uma vez aos Estados Unidos, uma das vezes aos Estados Unidos, conheceu Nova York, ficou pasmado, e depois disse que era melhor mesmo sentar no seu banquinho, tomar o seu café, comer o seu pão de queijo, ali em Pedro Leopoldo, à época ele ainda estava em Pedro Leopoldo. E fazia menção a Nova York, aquela cidade sempre ciclópica de manhã e à noite fervilhante com as suas luminárias. Era um homem que tinha essa oportunidade de transitar, de ver o mais e o menos e se colocar no lugar que ele deveria ficar. No exercício do poder, detendo a mediunidade e o assédio de presidentes da República, ele continuava do mesmo jeito, sem ceder a ninguém. Por mais importante que fosse a pessoa, ele estava lá, fiel ao seu trabalho. Eu lembro-me de uma amiga que me é caro compartilhar essa experiência, porque ela não está nos livros, e aí vocês podem tomar ciência dela. Então, ela foi visitar o Chico depois de 10 anos. 11 anos ela tinha estudado o Espiritismo, e um amigo a levou, um amigo muito próximo do Chico, que era o Adelino Silveira. E quando eles chegam na sombra do abacateiro, que eram aquelas reflexões que ele fazia do Evangelho nas peregrinações que iam ser feitas seguidamente, Chico disse para o Adelino para convidá-la para ir para a casa. Adelino, para a casa dele depois. Adelino ficou exultante, mandou dizer logo para essa amiga, que eu vou chamar de Maria, e disse que, olha, Maria, o Chico já sabe que você está aqui, já mandou convidar você, que ele não tinha falado nada. E ela foi, então, para a peregrinação. Chico colocou ela do lado dele. As pessoas, ele distribuía víveres, algumas moedas, pão, e o Chico abraçava aquelas pessoas, e as pessoas do nível social miserável. Era aquela classe de pessoas social que era atendida pelo Chico. E ali era um exercício de amor profundo, não era paternalismo, assistencialismo, era a demonstração do amor que se quedava em
direção à escassez absoluta para inspirar as pessoas que iam visitá-lo. Pessoas endinheiradas, pessoas que nunca tinham pisado numa periferia, num alagado, num monte miserável, numa montanha, onde as pessoas se acomodam miseravelmente nos morros. Então, era um exercício muito interessante, pedagógico. E ela vendo ele abraçar, ela disse, mas que povo sujo, e ele abraça essas pessoas sujas. Lá pelas tantas, quando ela está pensando isso, o Chico diz, Maria, eles se esforçam muito, trabalham para sobreviver. Aí essa Maria, que não tinha papa na língua, disse, mas Chico, minha mãe disse que as pessoas podem ser pobres, mas não precisam ser sujas. Ele sorriu. Chico tinha sempre uma sabedoria em tudo que falava. Disse, pois é, Maria, mas elas não têm as mães que nós tivemos, então a gente precisa educá-las. Foi um tiro certeiro no coração da minha amiga Maria. Aí ela foi para a casa do Chico, conforme o convite, e ela o vê comendo queijo de perfil. Ela disse, mas que homem feio, que homem feio. Porque Chico não tinha uma plástica boa. Se ele não tendo aquela plástica boa desde jovem, jovem menos, né? A gente não consegue ver isso, né? Porque a gente ama o Chico, a gente acha o Chico lindão, né? Mas Chico veio com um formato fisiológico e anatômico facilitando a sua missão. Porque ele, sendo do jeito que foi, sofreu inúmeros assédios. Pessoas que vinham e queriam casar com ele de qualquer jeito. E os pais queriam que as filhas casassem com ele. Pais estrangeiros, tem uma história de uma argentina que eu não vou poder contar, por causa do tempo, mas eram muitos assédios. Então o Chico veio do jeito que precisava vir, ali, daquele jeitinho. E ela olhando ele de perfil, que homem feio. Mas antes de olhar para ele, ela viu a casinha do Chico, acho que é muito simples, quem teve a oportunidade de visitar. Então ela disse, eu ajeitava aqui, tirava as obras de artes aqui, ali, acolá, tirava isso daqui. Ela foi arrumando a casa do Chico, que é uma casa muito simples. Tudo no Chico era simples. Aí ele se aproximou dela e disse, você gosta muito de arte, não é, Maria? Ela disse, sim, Chico. Ele disse assim, eu também. Ela ficou estranhando porque ele pensou no pensamento dela de novo. E depois ele disse, ofereceu queijo, ela declinou, e ele disse, há muitos que trazem a prova da beleza, e fez um gesto suave com as mãos na direção dela, porque era uma mulher já adulta, bem adulta, quase idosa, mas muito linda. A beleza não tinha cedido ainda. E fez com as mãos assim. E há outros que vêm com a prova da feiura. Ela ficou muito chateada, porque era a terceira vez que ele a alcançava psiquicamente. E ela disse, não, esse homem não dá para esse homem ele pensa tudo que a gente pensa, sabe tudo que a gente... Já estava querendo desistir quando chegou o pessoal de São Paulo, era a época da cromoterapia, ele a chamou para conversar com o pessoal de São Paulo no pátio, e sentaram-se no pátio, os pessoal estavam falando das cores, da cura das cores, e ela não entendendo nada de cromoterapia, achando que era espiritismo, e disse, eu já estou para desistir, decepcionada com as 3 coisas que ela tinha levado, e agora com o tal da cromoterapia. Então, lá pelas tantas, quando ele perguntaram para o Chico, disse, pois é, elogiou, que o Chico sempre elogiava, né? Elogiou a cromoterapia do ponto de vista técnico, do ponto de vista daquilo que era proposto como investigação da ciência, mas disse assim, pois é, mas Jesus não precisava das cores para curar, ele amava, e com o amor, ele poderia fazer o bem a tudo e a todos. Aí olhou para ela e disse, não é, Maria? Isso a Maria podia fazer. Ela disse, acho que foi o único dentro que ela deu. Ela voltou para a sua cidade, a capital do estado que ela mora, fundou uma instituição admirável até hoje, que faz o bem na periferia. Em honra a esse homem simples, que lidava com o poder desse jeito, com a afetividade dessa maneira, já que ele era um homem extraordinariamente diferente,